e simplesmente o Lula não conseguiu cumprir nada, Pitolio, nada do que o Trump teria pedido para ele, segundo informações que eu recebi naquela época. O Lula simplesmente não teria conseguido cumprir nada, que seria a questão de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Ao contrário, provavelmente um dos grandes motivos desta viagem seria para desencorajar o governo americano a classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, ou seja... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Max, Edu, começo com a última informação trazida há pouco por Silvio Navarro, e eu gostei do termo utilizado na manchete da CNN Brasil. Lula prevê viagem aos Estados Unidos para se reunir com Trump. Quinta-feira, eu gostei do prevê, né? Gostei. Lula prevê, como se fosse um negócio assim em cima do joelho, né? A gente brinca aqui, Max, Edu, em Bauru. Bauru tem um negócio que chama administração por susto. Ih, tem que fazer. Não acredito que vai ter que... Bauru, administração por susto. E acho que o Lula copia o modelo bauruense de administração, porque ele prevê viagem, não confirma, não crava, né? Não, prevê. Talvez, vamos saber, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará. Aí a matéria já traz o verbo conjugado dessa forma, né? Viajará aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente norte-americano Donald Trump. A expectativa é que o encontro ocorra em Washington na quinta-feira. Ô Max, jornalismo, vamos falar de jornalismo. O Max tá meio confuso aqui, não tá? Ó, manchete, tá. Lula prevê. Aí, depois, já no texto, no corpo da matéria aqui, ó. Viajará, ok? E aí a expectativa é que o encontro aconteça? Então... Tudo errado. Eu tô meio confuso aqui, viu, Max? Tô meio confuso. Mas você sabe por que é isso, né? Essa reunião estava marcada primeiro para março, vocês devem lembrar, a gente chegou a comentar aqui, depois passou para abril, agora já acabou abril, estamos em maio e eles estão dando aí uma data que seria no dia 7, nessa quinta-feira. Ô Max, uma coisa certa. Ô Max, então só para concluir, já te passo, porque o encontro entre os dois estava previsto, como você disse, desde o início do ano, só que aí mais uma confusão do jornalismo. Mas a guerra no Oriente Médio adiou a ida de Lula. Acabou a guerra, ô Max? Eu não fui informado. Então, era isso que eu ia falar, Pitoli, porque hoje nós estamos com uma tensão no Oriente Médio crescente. É uma situação, assim, complexa, porque agora está envolvendo outros países, principalmente os Emirados Árabes Unidos. O Trump já fez declaração, inclusive dizendo que se o Irã atrapalhar o projeto Liberdade, né, no Estreito de Hormuz, ele iria apagar o Irã da face da terra. Ou seja, a situação está muito, muito tensa. Eu não sei se haverá ânimos e nem agenda para essa reunião do Lula com o Trump na quinta-feira. Se acontecer, Vitória, se esta reunião vier a acontecer, vocês podem ter certeza que vai ter aquele momentinho ali dentro da Casa Branca, com a imprensa, o Trump sentado de um lado, o Lula sentado do outro, e a gente pode ter certeza que o Trump vai falar, no mínimo, aquelas alfinetadas que ele gosta de dar, principalmente em relação ao caso do Hamas, em relação ao caso do delegado da PF, que estava agindo como policial dentro do território americano, sem o aval das autoridades americanas. Isso, dentre outras coisas que o Trump pode falar. A gente não pode esquecer que, no meio de toda essa tensão de Israel, Oriente Médio, né, Irã, Emirados Árabes, nós temos um presidente que é persona não grata em Israel. Nós temos um brasileiro que está preso em Israel por suspeita de ter relações com terroristas, com Hamas e com o Hezbollah.
Então, é bem provável, se acontecer essa reunião, não acho que ela está garantida, principalmente com essa tensão que a gente está vendo crescendo hoje, tá? Hoje começou uma tensão muito forte no Oriente Médio em relação ao Irã, mas se acontecer, vocês podem ter certeza que a gente vai ter aí bons cortes, bons vídeos para mostrar do Trump falando, dando aquelas alfinetadas em relação ao Lula, Vitória. Isso aí eu tenho certeza que ele não vai deixar barato não, viu? Edu, o Lula tem um jeito peculiar de lidar com conflitos, né? Lembra de Rússia e Ucrânia? 3, 4 cervejinhas e a gente acaba com essa história, né? Lula tem essa característica. Ele classificou, por exemplo, entre todas as críticas, ele chamou essa guerra de maluquice. Maluquice. Com tudo que já trouxe esse conflito, né? A escalada do conflito, outros países chegando para o conflito, e Lula classifica de uma maneira rasa, né? Como diz o Augusto, uma cabeça baldia, né? Classifica apenas como uma guerra, como maluquice. Ele pode e deve enfrentar aquele momento, como disse o Max, da vergonha alheia, né, Edu? Com certeza, Pitoli, até porque o que restou para ele exatamente é criar essa retórica de boteco, né? O que é o Lula 3? Um governo natimorto, não apresentou plano de governo. A gente sempre insiste nisso para que todos lembrem o que foi aquela campanha de 22, não somente o que envolvia o embate entre os candidatos, né? Mas eu estou me referindo a essa parte prática da apresentação e da homologação da candidatura, da chapa que foi oferecida e que foi eleita, né? Eu não vou entrar aqui no mérito das caixinhas mágicas. Então, este governo, esta chapa que venceu, não apresentou plano de governo e não apresentou também quem seriam os ministros, e especificamente o ministro da Economia, que foi a preocupação de todo mundo. Ele apresentou somente posteriormente, após, né, tomar posse, né, exercer o cargo e ter a posse, consumar a posse em janeiro de 23. Então, é um governo, por essas razões, natimorto. Agora, considerando a 2026 agora, já teve 2 derrotas republicanas em uma semana. Parece que não, mas o governo dos Estados Unidos tem conhecimento dessas derrotas internas. O que o Lula 3, né, o que o Lula atualmente nessa administração, o que ele tem a oferecer no seu último ano, né, pré-eleição? O que ele tem a oferecer em termos de política internacional, em termos de geopolítica? Já que internamente ele está derrotado, né, desprestigiado, melhor, vamos dizer, de uma forma mais amigável, né? Desprestigiado internamente, não conseguiu aprovar o seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, não conseguiu barrar um projeto de lei que é importante para a oposição, especificamente perseguindo seus opositores, e tudo isso dentro do pacote. O governo dos Estados Unidos tem ciência. Ele sabe também que envolve o oferecimento de resistência para classificar facções como grupos terroristas. Então, novamente, dentro desse pacote, o que o Lula tem a oferecer à geopolítica e ao governo dos Estados Unidos? Creio que seja, vamos dizer, uma última tentativa, não sei o que o Lula tem a oferecer a barganhar com o presidente Trump, tendo em vista todo este bojo de informação que eu acabei de expor, de detalhar. Porque você vai lá o quê? Para tomar cervejinha com o Trump? Você vai fazer o quê? Para ele, né, acabar com a guerra, né? Como é que foi que ele classificou, Pitoli? Maluquice. Isso, maluquice. 40 mil pessoas assassinadas. A gente sabe que ele tem foto com Mahmoud Ahmadinejad, usa kefir palestino para cima e para baixo, com os dizeres em árabe, queda de Jerusalém, né? A morte a Jerusalém. É isso que o Lula tem a oferecer. Eu estou ansioso por essa previsão dele, mas por ser previsão do Lula, que tem costume de retórica de boteco, eu só acredito vendo, porque ele vai chegar lá e de última hora, me deu, né, um desconforto no meu joelho, não vai ser possível. Igual o Max também lembrou, já estava formalmente anunciado no início do ano. Formalmente ele vai prever tudo dando certo? Eu não creio nessa possibilidade. Novamente, ele não tem o que barganhar, ele não tem o que oferecer. Vamos ver como seria esse encontro se ele se consumar, Vitória. Pô, Edu, você foi no ponto. Max, eu vou nessa linha, que é um Lula
que não existe mais. É o nanico, quando a gente fala da diplomacia, é um nanico. Mas é um nanico aqui também, porque as 2 derrotas da semana passada custaram caro. Não dá para dizer que eles já absorveram o tamanho da pancada da semana passada, porque não absorveram. E nós temos ainda as pesquisas, que a gente pode ter toda desconfiança sobre qualquer número que chegue, mas, mesmo diante da desconfiança, o que significa que a distância, a diferença pode ser bem maior, Flávio na frente. Ou seja, nem essa moeda de troca Lula tem num momento como esse. Ele tem uma derrota, outra derrota, uma pesquisa que não o coloca na frente, não tem céu de brigadeiro pela frente no que tange o Congresso, a relação vai de mal a pior. Ou seja, quem é esse Lula que chega diante de Trump, Max? Exatamente, Pitoli, você tocou em alguns pontos importantes. O Lula, internamente, ele sofre um aumento da rejeição no Brasil inteiro. A gente vê pelas pesquisas que, como você bem lembrou, são tendenciosas para a esquerda. Então, se a rejeição do Lula está tão alta a ponto que as pesquisas não conseguem abafar e elas acabam mostrando ali uma rejeição que está acima de 50% ou está ali sempre próximo de 50%, é porque a rejeição real, com certeza, é muito maior. Da mesma maneira, a gente tem as pesquisas em relação a Flávio, Bolsonaro e Lula. Você vê que o Flávio ele vai se distanciando do Lula nessas últimas pesquisas. Então, a gente também usa o mesmo critério. Você imagina, então, qual que é a realidade. E, além disso, a gente tem esse momento de extrema fraqueza política do governo Lula, quando ele sofreu 2 grandes derrotas, que foi a indicação do Bessias, né, que foi barrada no Senado, e a derrubada do veto no Congresso Nacional. Então, o Lula ele chega para conversar com o Trump num momento mais vulnerável, eu diria, o pior momento desde que começou esse governo. Além disso, a gente também tem a notícia dessa semana de inflação subindo, de custo de vida aumentando, principalmente em redutos do PT, né, no Nordeste. Então, é o pior momento que ele está vivendo e, nesse momento de maior vulnerabilidade, vai falar com o Trump. Então, o que isso significa, Pitoli? Qual que é a conclusão lógica que eu consigo tirar disso? Aqui é uma opinião minha. O Lula ele está se vendo obrigado a cumprir essa reunião com o Donald Trump. Ele, sem dúvida nenhuma, se ele pudesse escolher, ele não faria isso. O que provavelmente está pesando é a pressão americana em relação às eleições brasileiras. Então, me parece que é um último ato desesperado em relação aos Estados Unidos para que o Lula tente reverter. Basicamente, ele teria que enganar toda a administração Trump para conseguir algum tipo de apoio para a sua eleição, porque não é segredo para ninguém, inclusive está na velha mídia, está na mídia internacional, de que o Trump prefere Flávio Bolsonaro. O Trump tem relações, né? O Flávio Bolsonaro tem relações, o Eduardo Bolsonaro tem relações com muita gente do governo Trump, muita gente do movimento MAGA, né? Make America Great Again, que foi um movimento que ajudou, foi crucial na eleição do Donald Trump. Então, sem dúvida nenhuma, que o Flávio Bolsonaro é hoje o preferido do Donald Trump. E a gente sabe das pressões que o governo americano tem feito em relação ao governo brasileiro para que, por exemplo, a gente tenha eleições limpas e que não haja censura nas redes sociais. Inclusive, isso teria sido um dos pontos que o Trump teria conversado com o Lula ali entre setembro e outubro do ano passado, quando eles tiveram algumas reuniões por telefone. Essa informação chegou a gente quando eu estava lá nos Estados Unidos. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. E simplesmente o Lula não conseguiu cumprir nada, Pitoli. Nada do que o Trump teria pedido para ele, segundo informações que eu recebi.
naquela época, o Lula simplesmente não teria conseguido cumprir nada, que seria a questão de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Ao contrário, provavelmente um dos grandes motivos desta viagem seria para desencorajar o governo americano a classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Ou seja, nós temos um presidente brasileiro fazendo lobby em favor de facções criminosas no Brasil. Isso é uma coisa completamente absurda. Isso sim é maluquice, Pitoli. Isso sim é maluquice. A gente vê um presidente do Brasil que vai, de certa forma, fazer como que um lobby para facções criminosas com o governo americano. E o outro ponto que o Trump também teria pedido ao Lula no final do ano passado e que ele obviamente não tem como cumprir, seria para se afastar do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês é hoje uma das forças políticas internacionais que tem mais domínio sobre o Brasil. E aqui eu estou falando de um domínio não só político, mas econômico, territorial, de minérios raros, né? Ou seja, de bens críticos que o Brasil produz, que hoje estão muito mais na mão da China do que de qualquer outro país do mundo. Então, para os Estados Unidos, o Brasil é um país estratégico, eles precisam do que o Brasil tem para oferecer e, principalmente, eles não querem deixar o Brasil nas mãos do Partido Comunista Chinês. Inclusive, esse também é um dos grandes fatores pelos quais o Donald Trump apoia o Flávio Bolsonaro, porque ele sabe que com o Flávio você vai ter um Brasil muito mais pró-Estados Unidos do que pró-China, como a gente tem hoje com o PT, Pitoli. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.